Eu vou trazer uma mensagem hoje, e eu queria de verdade que vocês entendessem a motivação dessa pregação. Ok? Algumas pessoas elas apenas ouvem aquilo que lhes convém. Isso chama-se o entendimento cafajeste. O que é o entendimento cafajeste? É quando eu sou seletivo no que entendo. É a mesma coisa que ler a Bíblia parcialmente. Por exemplo, eu na minha casa não tenho caixinha de promessa. Já viu aquelas caixinhas de promessa? Tudo coloridinho, né? Eu acho aquilo uma das coisas mais terríveis do mundo. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu falar para Deus: olha, Pai, eu vou pegar da Bíblia só o que me interessa e o resto eu vou desprezar. Não, a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse. Ok? Eu não posso pensar só o que me interessa. Tudo que só tem direito e não tem dever é cafajeste. Ok? Tudo que só tem direito e não tem dever não presta. Eu tenho que ter direito, mas eu tenho que ter dever. Ok? Então a gente precisa entender que uma vida cristã, ela é feita de direitos. Eu tenho direito ao acesso a Deus. Eu tenho direito de ter meus pecados perdoados. Eu tenho direito conquistado na cruz do Calvário de ter o Espírito Santo morando em mim se eu me arrepender. Eu tenho direito de morar no céu. Eu tenho direito de ter uma paz que excede o entendimento. Mas eu tenho o dever de sacrificar. Eu tenho o dever de obedecer. Eu tenho o dever de dar testemunho cristão. Eu tenho o dever de realmente mudar a rota da minha vida. Pois bem, a junção dos meus direitos com os meus deveres me torna um cristão completo. Não posso nem só ter dever e nem só ter direito. O que eu vou pregar aqui hoje, ele deriva de uma religião ou de uma fé que eu, Diego, admiro muito, ou respeito muito. E tem muitas pessoas que assistem aqui, eu tenho muitas pessoas que me seguem no YouTube, inclusive que são católicos. E veja, eu não vou falar mal do catolicismo. Então, se houver algum católico aí que já vai ficar me franzindo a testa, dizendo o que ele vai falar, eu não vou falar mal do catolicismo. Mas eu vou falar algo aqui hoje, até porque eu acredito que para você falar o que pensa, você não precisa destruir ninguém. Mas nós somos chamados de protestantes. A igreja evangélica, nós somos chamados de protestantes. E poucas pessoas sabem o porquê desse nome. E eu queria explicar um pouquinho, historicamente, sem fazer juízo de valor, ok, nesse momento. No ano de 1517, na Alemanha, mais propriamente dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martinho Lutero, que era um padre católico, ele escreve 95 teses, e ele prega essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. Era assim que teologicamente se discutiam as ideias. Quando alguém tinha uma ideia revolucionária, ia na porta de lugares importantes, colocavam as ideias lá, e depois as ideias eram defendidas e discutidas, enfim. E Martinho Lutero escreveu 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, ele vai até a Basílica de Wittenberg e prega essas 95 teses. Há uma revolução lá, e o grande problema de Martinho Lutero era em relação às indulgências. Que nós evangélicos e protestantes não devemos ficar muito assustados com os católicos daquela época, porque muitos evangélicos fazem exatamente isso nos nossos dias, que é a ideia de você comprar um benefício. O que Lutero protestou em 1517 contra a igreja católica, eu digo para você que eu protestaria muito hoje contra muitas igrejas evangélicas que vendem milagres, que vendem bênçãos. Pois bem, o problema, na minha concepção, nunca foi o catolicismo com o protestantismo, mas sempre foi: qual é a ideia da Bíblia? Lutero lutou porque naquela época, em 1517, as pessoas na Alemanha, por exemplo, elas iam à missa, e aqui é um fato histórico, eu não estou colocando juízo de valor, pelo amor de Deus, mas imagine você vir a um culto aqui na igreja, e na hora de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia em latim, um exemplo.
Como é que você vai entender a Bíblia se eu estou lendo ela em latim? Ok? Lutero ficou 13 anos e ele traduziu a Bíblia em latim para o alemão, para que todo alemão pudesse ter acesso às Escrituras. Mas por que você está falando tudo isso, pastor? Eu estou dizendo porque tem algo que eu queria falar com você aqui hoje, desse ato de Lutero, que não tem nada a ver com o catolicismo e não tem nada a ver com a religião protestante, mas tem tudo a ver com algo que para mim faz muito sentido, e você tem a liberdade de ouvir ou não, do jeito que precisa. Mas antes de você não querer ouvir, deixa o Espírito Santo falar com você. Dessas 95 teses que Lutero pregou na porta, lá em Wittenberg, na Alemanha, essas 95 teses, elas foram resumidas em 5 chamados solas, ou 5 somente, 5 fundamentos. O que é um fundamento, pastor? Bom, fundamento é uma coisa que a gente não olha muito. Qual é o fundamento à base de um carro? É o motor. Ninguém elogia o motor de um carro. A gente elogia a cor da lataria, a gente elogia o design, a gente elogia o farol, a tapeçaria, e a gente só consegue falar um pouco do motor quando o motor dá problema. Ninguém entra numa casa para elogiar sapata, coluna. A gente elogia a cor da parede, sofá, rack, geladeira, enfim. Nossa, que bacana essa disposição dos móveis, mas tudo aquilo só está por conta de um fundamento. Nessa briga entre católicos e protestantes, e aqui eu não quero entrar no mérito religioso, mas Lutero, na minha concepção, trouxe algo que tanto católicos e protestantes acreditam, mas nós nunca paramos para pensar de forma muito veemente. Essas 5 solas em latim, em português quer dizer somente, ou seja, somente isso. É como se ele falasse o seguinte: olha, toda a fé só tem sentido se você tiver essas 5 coisas. O tema do meu sermão, pode colocar aqui, o tema do meu sermão é: você precisa protestar. O que é o protestar? Com todo respeito, eu não tenho responsabilidade pela vida de vocês, eu tenho responsabilidade pela minha vida. A gente fala muito da vida dos outros, repara muito no erro dos outros, mas somos extremamente inexperientes em olhar para nós mesmos. A gente não se conhece, não sabe nossas falhas, nossas limitações, a gente não se toca, esse é o termo. A gente está afundando na desgraça, mas só fala da desgraça dos outros. A nossa casa é uma casa sem estrutura, mas a nós só falamos. Nossa, que absurdo, você viu o filho dos outros? Quantas pessoas que já chegaram para mim falando do filho dos outros e não se tocam que o filho dela é pior do que o filho dos outros que ela está falando? Alguém já viu gente assim? Gente tendo ataque de pelanca com o filho dos outros, e o filho dela, né, tem que orar para fazer uma oração para ver se sai o espírito. Porque... nossa, que absurdo. Porque nós só temos o hábito de olhar para a vida dos outros. Veja, a única pessoa que não está me vendo aqui, quem é? Quem é a única pessoa que não está me vendo? Eu. Porque os meus olhos não apontam para mim. Se eu tiver uma casca de feijão no dente, né? Se eu tiver com uma catota de nariz aqui aparecendo, se vocês não me avisar, eu vou ficar passando vergonha, porque eu não me vejo. É ou não é? Mas eu preciso entender que ainda que o meu corpo não esteja projetado para eu me olhar, eu preciso me olhar. Então eu queria falar um pouquinho sobre o que eu tenho que protestar. O que eu tenho que todos os dias levantar uma bandeira para que esteja contra tudo e contra todos, sendo real na minha vida. Eu quero ler um texto com vocês, baseado nessas 5 teses de Martim Lutero, mas que não é de Lutero, é da Bíblia. Está na Bíblia católica, está na Bíblia evangélica, está na nossa Bíblia. Tudo que eu vou ler aqui está nas duas. E é sobre isso que eu queria refletir com você hoje, do quanto eu e você precisamos protestar. Parar de ficar brigando para descobrir o sexo dos anjos, ficar brigando por coisas supérfluas enquanto estamos envelhecendo, rumos ao fim da vida e sem tomar decisão que temos que tomar. Eu quero ler com você primeiramente Efésios capítulo 2, versículo 1. Aos Efésios, livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, no seu capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler no pique 10 versículos e depois vamos conversar um pouco.
Diz assim o texto, Efésios 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, éramos por natureza merecedores de morrer, porque não prestávamos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, repita comigo, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é esforço de vocês, é dom de Deus, não por obras. Eu vou dar cesta básica, eu vou fazer caridade, não por obras, está na Bíblia, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, já é nossa obrigação, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Feche os seus olhos. Pai bendito, me ajude, Senhor, a transmitir o que está no teu coração, me ajude, Senhor, a alcançar o alvo. Deus, nós precisamos tanto ouvir a tua voz, nós precisamos tanto sair desse culto com direção. Ajuda-nos a entender a tua voz. Eu não tenho a mínima noção de como cada um está aqui, do que precisa, mas eu sei que essa palavra tem endereço, o endereço de levantar, erguer, trazer conforto e consolo, em nome de Jesus. Como disse a você, esse texto foi o texto principal da revolta de Martinho Lutero, porque, como eu disse, naquela época, não sei se quiserem as luzes, isso, Martinho Lutero tinha uma briga com a igreja católica naquela época, pela venda de indulgências. Como havia uma pressa para construir a basílica, a grande basílica em Roma, havia vendas de terrenos, de espaços, de indulgências, e Lutero protestou, baseado nesse livro de Efésios, dizendo: não, eu não consigo comprar a salvação, eu não consigo comprar o meu lugar no céu, porque a Bíblia diz que a salvação não provém de nós, é um dom de Deus, é a graça de Deus, ou seja, não tem como eu pagar por isso. E como eu disse a vocês, daí nasceu os protestos. Só que Lutero colocou 5 ideias, que Lutero à parte, antes de Lutero existir, já estava na nossa cara. 5 coisas que eu preciso me preocupar, porque se eu perder uma dessas coisas, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja quem quer que seja, se eu perder o eixo do que está aqui, 5 coisas que são determinantes, eu vou me perder completamente. A primeira coisa que Lutero escreveu na sua tese, que é bíblico, é a primeira sola, ou primeiro somente. Ele vai dizer o seguinte: somente a Escritura. Somente a Escritura. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz para todos nós que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Versículo 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente vive uma época onde eu escrevo livros, líderes religiosos escrevem livros, pastores escrevem livros, padres escrevem livros, pais de santo escrevem livros, pensadores, muita literatura, muita coisa boa. Mas nós precisamos entender que em termos de vida, em termos de esperança, em termos de alinhamento, pastor Diego à parte, padres à parte, somente a Escritura. Nenhuma homilia,
que não saia da Bíblia e seja plenamente cristã, nenhuma pregação evangélica que não saia da Bíblia e seja estreitamente cristã, não deve ser rejeitada e repudiada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente vive uma fase onde a Bíblia tem sido menosprezada. A gente costuma ler outras coisas, a gente costuma ouvir pensadores e não lemos a Bíblia. Mas eu quero que você entenda, para a sua vida dar certo, somente a Escritura. Se você não conhecer a Bíblia, você não vai saber julgar o que é certo e o que é errado. Se você não conhecer a Bíblia, você vai andar pela pior coisa que alguém pode andar. É a maldição do eu acho. Eu acho que é assim. Eu acho que Deus pensa assim. Deus nunca nos deu o direito de nós acharmos o que Ele é, ou deduzirmos o que Ele faz. A Bíblia já estabelece como Deus age. A Bíblia já estabelece como Deus se porta. A Bíblia já estabelece o que Deus espera de mim. Não tem minha opinião. Não há base para a minha opinião. Há base para a Bíblia. É por isso que nessa plataforma você nunca vai ver um livro colocado do lado da Bíblia, porque eu jamais vou usar uma poesia, um pensador, eu jamais vou usar um livro filosófico, eu jamais vou usar um pensamento positivista para trazer uma palavra, porque somente a Escritura, somente a Escritura. Era essa a primeira briga de Lutero. Não existe ordens, homilias, não existe pensamentos humanos que substituam a palavra. É a obra do Espírito Santo, através da letra da palavra, gerando vida no homem. É isso que eu creio. E a minha pergunta é: qual é o valor que a Bíblia tem para você? A Bíblia diz que a letra sem o Espírito é morta. Não é ser religioso, abrir no Salmo 91 e colocar na sala achando que vai proteger do diabo. Pare de endeusar o livro. Ai, pelo amor de Deus, não pode ler a Bíblia no banheiro, não pode ler a Bíblia sem camisa. Você pode ler a Bíblia como você quiser, desde que você leia. E entenda que a letra sem o Espírito é morta. É ler a palavra cheio do Espírito Santo. Por que as pessoas dizem que leem a Bíblia e não entendem? Porque querem ler a Bíblia como leem Zíbia Gasparetto, Harry Potter, Paulo Coelho, como leem os pensadores, os filósofos. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro que fala sobre a sua vida. E se você não tiver o Espírito Santo junto com ela, você não entende mesmo. A primeira coisa que eu tenho que guardar na minha cabeça, desde a reforma protestante, e eu tenho que protestar, somente a Escritura. Somente a Escritura. Somente. Eu posso até ler outros livros, mas o que vai basear a minha vida, o que vai basear meu destino, é somente a Escritura. A Bíblia tem autoridade suficiente para cuidar de você, disciplinar você. E eu digo a você: não siga quem não segue a Bíblia. Não deixe doutrinar você coisas que não saem da palavra de Deus. Ah, mas é uma boa ideia, é bonito. Pode ser bonito, mas pode ser ordinário, está entendendo? Pode ser bonito, mas pode ser cafajeste. Pode ser um discurso maravilhoso, mas pode estar cooperando para a sua destruição. Bíblia. Lutero diz na primeira sola, somente a Escritura. E eu, Diego, sou um protestante, porque eu creio que somente a Escritura. Não tem ideia de pensador, não tem ideia de religioso, não tem nada. Se não está aqui, eu não sigo. Se não está aqui, eu não pratico. A Bíblia é suficiente para conduzir a minha vida. Eu queria que nós aplaudíssemos a palavra de Deus agora. Eu queria que nós aplaudíssemos a Bíblia. A Bíblia é o livro que nos dá vida, o livro que nos sustenta, o livro que nos dá refrigério, o livro que nos dá direção, o livro, a palavra, a santa palavra de Deus. A santa palavra de Deus. Você tem que protestar quando não for só a Escritura que conduz sua vida. Não é signo, não é horóscopo, não é pensamento, não é simpatia. Quantos cristãos fazendo simpatia? Quantos cristãos entrando no site para ver signo? Só a Escritura, a Bíblia, ela é suficiente para preencher sua vida. Aí Lutero escreve a segunda sola, o segundo somente, o primeiro somente a Escritura, e o segundo somente Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz, vamos ler juntos no 3, 1, 2, vai que você pense aí, está achando que eu estou inventando alguma coisa. Vamos lá, vamos ler juntos, Atos capítulo 4, versículo 12, 1, 2, 3, leia. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro pelo nome aos homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é esse nome? Não há salvação por nenhum outro nome.
Mas pastor, não há. Respeito todas as crenças. Respeito todas as crenças. Respeito todos os personagens mitológicos, personagens religiosos. Respeito todos os ícones, seja da igreja católica, seja da igreja, seja dos espíritas. Você nunca vai me ver aqui ridicularizando, como já fizeram antigamente, chutando um símbolo católico, ou chutando um símbolo. Não, eu respeito. Tenho familiares católicos, tenho familiares espíritas, tenho amigos que não são de religião alguma, mas eu não posso dizer o que a Bíblia diz: a nenhum outro não há salvação, em nenhum outro nome. Não há ninguém. Lutero está dizendo: somente Cristo. Somente Cristo, somente Cristo. Só há salvação em Cristo. A ninguém mais foi dado o direito de tirar o homem do pecado e levá-lo para o céu. Mas pastor, e se eu orar por ciclano, pelo ciclano? Não existe. Só há salvação em Cristo Jesus. A nenhum outro nome, diz a minha Bíblia, e você pode abrir na sua, a nenhum outro nome foi dado o direito de dar salvação aos homens. Cristo é suficiente e exclusivamente suficiente para curar e levar o homem para a vida eterna. Eu quero dizer a você que isso está na minha Bíblia. É só Jesus. Não tem pastor, não tem apóstolo. É por isso que quando você tem que tomar muito cuidado, porque o ser humano tem uma necessidade de poder. O ser humano tem uma necessidade de colocar pessoas debaixo das asas dele. Quantas religiões escravizam o pensamento de seus seguidores, dizendo que para você falar com Deus, você tem que falar comigo. Para você tomar uma decisão em relação à sua vida espiritual, eu tenho que tomar decisão. Não, eu sou sua cobertura, eu sou seu pai espiritual. Você não pode deixar alguém se apropriar de um lugar que Cristo esvaziou. A Bíblia diz que quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que todos os homens de qualquer língua, qualquer raça, qualquer cor, qualquer situação, desde o Oriente ao Ocidente, qualquer um tenha livre acesso a Deus. Eu posso estar numa família destruída, eu posso ter sido desprezado pela minha mãe, eu posso estar numa cultura extremamente complicada, mas se eu me reconhecer que há um Cristo e há suficiência de Cristo, seja quem quer que eu seja, eu tenho livre acesso a Deus. Eu vou sentir a Deus, eu serei transformado por Ele. Então eu quero protestar aqui nessa tarde. Eu quero protestar. Se você tem feito de algo, de alguém, de um homem, de um personagem histórico, qualquer pessoa, como uma base da sua fé, eu quero dizer que a minha Bíblia está dizendo que esse direito é único, exclusivo de Cristo Jesus. Somente Jesus dará ao homem vida eterna. Somente Jesus perdoa pecados, porque ninguém morreu como Jesus morreu. Não posso dar um direito a um santo, não posso dar um direito a um personagem, a um homem histórico, a um pastor, a um padre, a um bispo, a um apóstolo, porque ninguém furou a mão como Jesus furou, ninguém carregou uma coroa de espinhos como Jesus carregou. Então eu quero dizer que eu preciso protestar aqui nesse domingo, dia 27 de setembro, que salvação, vida eterna, somente Cristo. Só me dobrarei diante de Cristo, só venerarei a Cristo, somente Cristo. Somente Cristo. A suficiência e a exclusividade a Cristo, diz a minha Bíblia. Eu não estou trazendo livro adicional. A minha Bíblia diz que a nenhum outro nome foi dado direito, somente Cristo. E que você só se ajoelhe diante de Cristo. A terceira sola, o terceiro somente que Martinho Lutero protestou. Primeiro, ele vai dizer somente a Escritura. Segundo, somente Cristo. O terceiro, somente a graça. O que é a graça? A graça é um presente que a gente não merece. A graça é um favor que alguém me faz, ou um benefício que alguém me dá, e eu sei que é algo muito para mim, que eu sou o cocô do cavalo do bandido e eu não merecia isso. A graça é uma pessoa entrar na minha vida e pagar todas as minhas contas e dizer: sabe toda aquela dívida que você tinha? Pois bem, eu paguei por você. Como assim? Sua ficha está limpa, a sua capivara está limpa. E por que a graça é importante? Porque a graça não é fruto de mérito. Eu nunca fiz nada para merecer o que Jesus me deu, e eu nunca vou conseguir fazer nada para merecer. Por que Ele me deu? Porque Ele quis, porque Ele me amou, ponto. Eu não estou sendo salvo
porque eu gerei salvação, porque Ele me deu. Então não há nada que eu possa fazer que compre a salvação. Por isso não aceite as pessoas dizerem para você: olha, faça isso, dê mais isso, dê mais dinheiro, olha, faça isso, que sua vida vai melhorar. Não. Se você for ofertar, dizimar, faça por honra, por amor, porque você jamais vai conseguir comprar a tua salvação. Não há nada que você possa fazer que leve você para a vida eterna, porque só a graça de Deus, um presente muito maior do que aquilo que a gente poderia ter, que nos levou a isso. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer: pois pela graça, Efésios 2, 8, pois pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pastor, eu errei, eu pequei, eu traí, eu menti, qual é a minha punição? Quantas cestas básicas eu tenho que entregar? Você pode simplesmente fazer toda a caridade do mundo, jamais você vai conseguir comprar o perdão dos seus pecados, porque não foi gerado no teu esforço, não vem de vós, é dom de Deus. Eu sou perdoado não quando eu gero uma ação em mim, mas quando eu creio, reconheço o sacrifício de Jesus Cristo que me perdoa de todo o pecado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há, não para aqueles que fazem caridade, não para aqueles que querem, eu vou ajudar o próximo, eu tenho que ajudar o próximo, isso é amor cristão, mas eu não ajudo o próximo achando que fazendo isso eu vou aliviar minha consciência. Isso é troca, não tem como trocar, porque eu não consigo pagar o que Ele me deu, você entende isso? É graça, não vem de vós, é dom de Deus. Eu posso dar tudo que tenho, eu posso vender todos os meus bens e dar aos pobres, eu posso me desfazer de tudo, eu posso viver 24 horas fazendo caridade, e ainda assim eu jamais vou conseguir pagar o que Ele fez por mim. Eu só vou conseguir dizer: eu aceito, eu te reconheço como meu Salvador. Isso é graça, é isso que o diabo tem inveja de você, porque o que nós recebemos de Deus foi o esforço que não eu fiz, mas o esforço que o próprio Deus fez. É graça. Por que você vai para o céu? Porque você trabalhou muito? Não, porque é graça. Ele me amou, Ele pagou o preço por mim, Ele carregou o meu pecado. Mas como é que se explica isso? Se explica em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para quem faça caridade? Não, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Não é uma situação, não é uma ação, não é uma doação, não é andar de joelho, não, é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente a graça, somente a graça. Eu preciso acreditar nisso. Eu não compro, porque Jesus já pagou o preço. Não é meu esforço, é acreditar. E sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que gastam dinheiro, mas não creem. Tem muitas pessoas que por conta da culpa entregam cestas básicas. Eu não deveria entregar cesta básica por culpa, eu não deveria fazer caridade por culpa, eu não deveria servir na igreja por culpa, eu não deveria ir para asilo, orfanato por culpa. Não, eu deveria fazer por amor cristão. Mas entender que o meu perdão de pecados não é na caridade. O meu perdão de pecados é quando eu dobro o meu joelho e reconheço que há um Criador e que Ele deu a vida por mim, e instantaneamente eu sou perdoado e tenho vida nova, porque jamais eu vou conseguir pagar o que Ele fez por mim, nunca. A única causa eficiente de salvação é a graça. Não compra a graça, você crê em Cristo e recebe. A quarta sola: primeira somente a Escritura, segunda somente Cristo, terceira somente a graça. A quarta sola, a quarta somente da Reforma Protestante, somente a fé. Somente a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está na tua Bíblia, aos Hebreus 11, 6, diz que sem fé você pode cantar, você pode dizimar, você pode ofertar. Diz aos Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Você pode fazer tudo, mas se não tem fé, pois quem dele se aproxima precisa crer. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A justificação vem pela graça. Eu vou para o céu pela graça, mas eu só consigo ter a graça por meio da fé. Eu acredito, eu me aproximo de Deus,
e ele para de ser o Deus dos outros para ser o meu Deus. Eu vejo muita gente falando do Deus de Abraão, eu vejo muita gente falando do Deus de Isaac, de Jacó. Está na hora de você parar de falar do Deus do Abraão para começar a falar do seu Deus. Está na hora de você começar a parar de falar do Deus dos outros, do que ele fez na vida dos outros, parar de contar o testemunho dos outros para começar a contar os teus testemunhos, começar a contar as tuas experiências. Porque, me perdoe, eu não quero servir o Deus do Abraão, eu não quero servir o Deus de Isaac nem de Jacó, eu quero servir o Deus do Diego, o Deus que encontrou o Diego, o Deus que perdoou o Diego. Eu quero servir o meu Deus, e está na hora de você servir o seu Deus. Parar, a Bíblia é o manual, a Bíblia é como te indica para que você tenha experiências, para que se repita, porque Deus não pode ser maior numa geração do que outra, Deus não pode amar um povo mais do que outro. A minha Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, Ele não ama ninguém mais do que ninguém. E por que alguns encontram uma fé maior do que outros? Por que alguns têm experiências únicas? Porque a graça, ela não vem de vós, vem de Deus, mediante a fé. Por que uns recebem mais do que outros? Porque Deus tem filhos prediletos? Não, porque uns conseguem crer de todo o coração, e outros ainda estão pelas cortinas da vida, pelas esquinas, com cara de paisagem, sendo críticos, sendo observadores. A ciência, primeiro você entende para acreditar. O cientista, ele só vai dizer que acredita na vacina do Covid quando ele entender como funciona e testar. A fé, primeiro você, ao invés de entender, primeiro você acredita para depois entender. Você nunca vai conseguir entender a fé sem antes acreditar nela. Você nunca vai conseguir entender que Jesus é real sem antes acreditar em Jesus. Você nunca vai conseguir entender a Bíblia sem antes acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é suficiente para te dar a vida eterna. Você nunca vai conseguir derramar-se na adoração e entender o poder da adoração se você antes, mesmo sem entender, acreditar no poder da adoração e se lançar. A ciência primeiro entende para acreditar. Nós, filhos de Deus, acreditamos para depois entender. Qual é a sua escolha? Sabe por que você ainda não vive o que tem que viver? Porque você é chato, porque você é crítico, porque você quer colocar Deus numa lousa, porque você quer colocar Deus na ponta de um lápis, porque você quer que Ele te prove que existe. E a maior prova que Ele existe é que você ainda não morreu, que o diabo ainda não te destruiu, que você ainda não acabou. Jesus é real. Somente a fé, não tem outra, não tem amuleto. Ai pastor, eu estou firme na igreja porque graças a Deus me buscam em casa. Eu estou firme na igreja porque o irmão me dá carona. Eu estou firme na igreja porque graças a Deus a mocidade me apoia. Eu não preciso de mocidade, eu não preciso de apoio. Se me derem carona, aleluia. Se não me derem, eu preciso crer com as minhas próprias pernas. Eu preciso crer por mim mesmo, porque o céu não tem carona, o céu não tem comboio. O céu é a sua vida, a sua salvação. E está na hora de tirar as muletas, os apoios, e começar a ter uma fé única, pessoal, intransferível. Eu creio, se ninguém crê, eu creio, porque somente pela fé, mediante a fé, eu tenho a graça. E se eu tenho a graça, eu encontro salvação. A exclusividade da fé para te dar salvação. Eu creio. Vou te dizer uma coisa: eu nunca tive crise de que Deus existe, porque eu nunca tive crise que 2 mais 2 é 4. E você tem que entender que para crer em Deus, você não precisa ter vontade, e você não precisa estar feliz. Te ensinaram a ter interesse só por coisas que te emocionam e coisas que você gosta. É por isso que a nossa sociedade está perdida, porque as pessoas só dão valor para aquilo que gostam. E tem dia que nada faz sentido na nossa vida. Tem dia que a conta não fecha. Tem dia que é só rancor, tristeza, noite. E aí, como nada faz sentido, eu começo a questionar tudo. Será que Deus existe? Será que a fé existe? Por quê? Porque eu não estou gostando da fase, eu não estou gostando do momento. Quando você está triste, você vai dizer para o professor que 2 mais 2 não é 4? Quando morre um parente seu, você vai dizer que 2 mais 2 não é 4? Por que você não questiona a matemática? Por que você não questiona a matemática? Porque a matemática para você é clara, ela existe. E por que você questiona Deus quando a sua vida não está bem? Se eu perguntar para você quanto que é 2 mais 2, no dia que a tua mãe morrer, o que você vai dizer? No meio das lágrimas, é 4. Quanto que é 2 mais 2 no dia que você perdeu o emprego? Eu estou revoltado. Tá bom, é 4, não me enche a paciência. E por que você não é igual com Deus? No dia que você perdeu o emprego, quem você serve? Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Mas eu estou sepultando familiar. No meio das lágrimas, meu Deus é maravilhoso, eu sei disso. Somente a fé. Não tem milagre, tem fé. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E último, somente a Deus glória. Eu não me ajoelho para homem,
eu só me ajoelho para Deus. Eu não bato palma para homem, eu bato palma para Deus. Eu não tieto homem, eu tieto Deus. Pode ser o maior pregador do mundo, pode ser o maior pastor, pode ser o grupo mais maravilhoso do mundo, pode cantar divinamente, pode entregar tudo, ninguém fará por mim o que Jesus fez na minha vida. Só a Deus glória. Só a Deus glória. Em 1 Samuel capítulo 2 versículo 2 diz que não há santo, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Em 2 Samuel 7:22 diz: quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro além de ti, conforme tudo que sabemos. Onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, a exclusividade da glória, a exclusividade do servir tem que ser para Deus, para Deus. Não faça porque te pediram, faça para Deus. É uma placa que você segura na igreja, é limpar um banheiro, toda a glória e todo o serviço para Deus. Eu não estou pregando aqui porque eu tenho um compromisso com vocês, eu estou pregando aqui porque eu tenho um chamado para honrar a glória ao meu Deus, toda a glória ao meu Deus, a centralidade da minha vida em Deus, a motivação do meu coração em Deus, a pregação. Esquece marketing do evangelho, esquece ser bom nisso, esquece esses pensamentos de coach, esquece essa igreja que está ficando água com açúcar. Se a glória não for de Deus, corra. Se o poder não for de Deus, corra. Se o louvor não for cristocêntrico, se você for numa igreja e toda a música ficar falando do homem, ai como eu me sinto, corra dessa. Piel y en el sol, tu nombre cayó como vaso en el suelo y yo me quedé mirando el fuego. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, sangre y sal, bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal,
la poussière aux semelles, et ton nom dans la mâchoire, dans la cour sous la tôle. On m'a appris à tenir, la paume sur le cœur, le poing contre le mal. Et les nuits font des dettes que le matin paye cash. Je marche droit dans l'ombre sans baisser les yeux. Le sang bat contre le vide comme un tambour vieux. Ta voix coupe la rue comme un fil sur la peau. Et quand tu passes près de moi, je perds un peu le tempo. Oh, serre-moi fort. Quand le monde se fend, oh, serre-moi fort. Je brûle en dedans, les murs ont des oreilles. Mais toi tu m'entends, je tombe, je me relève à chaque battement. Baila mon cœur, baila. Même si tout se casse. Baila mon cœur, baila. Je tiens dans la braise. Baila mon cœur, baila. Ton regard me traverse. Baila mon cœur, baila. Et la nuit me laisse. J'ai vu des frères partir pour un rien, pour trop. Des promesses en miettes et du fer dans le dos. Mais j'ai gardé la flamme dans les paumes fermées, comme un vieux secret sacré qu'on ne peut pas voler. Toi tu veux ma vérité, pas la vitrine brillante. Tu connais mes cicatrices, mes failles, mes distances. Alors je viens sans armure, sans jouer au grand. Si tu tends la main vers moi, je peux devenir vivant. Oh, serre-moi fort. Quand le monde se fend, oh, serre-moi fort. Je brûle en dedans, les murs ont des oreilles. Mais toi tu m'entends, je tombe, je me relève à chaque battement. Igreja, porque a música tem que exaltar a Deus e não a nossa dor. A palavra tem que nos levar para Deus e não me levar para mim mesmo. Não é humanismo, não é o homem no centro, mas é cristocêntrico. Glória somente a Deus. Levanta as mãos somente para Deus. Aplauso somente para Deus. Aleluia, somente para Deus. Minha vida somente para Deus. Minha oferta somente para Deus. Minha família, se não for para Deus, não será para mais ninguém. Essas são as 5 solas. E eu quero protestar hoje. Seja você católico, espírita, protestante, ateu, não é Lutero que diz, é a minha Bíblia. Somente a Escritura. Para minha vida, só a Escritura. Somente, segunda sola, somente Cristo. Salvação, vida é Cristo. Me respeito qualquer outro santo, entidade, coisa, sei lá como é que chama, que desça, que suba. Somente Cristo. Não há outro nome pelo qual ter direito de salvação. Não existe. Não existe. Não existe. Eu me nego a colocar alguém no mesmo patamar que Jesus. Eu me nego a dizer que alguém parece com Ele. Eu me nego que alguém me diga que alguém faz algo parecido com Jesus. Só Cristo. Só Cristo. Somente pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus. Só a graça. Por que eu vou para o céu? Por que eu posso olhar para o pior dos homens e acreditar que ele pode ir para o céu? Porque nunca vai ser o que ele vai fazer para melhorar. É sempre a graça. Somente a graça. Somente a fé. Acreditar. Depois eu entendo. Nem tudo eu vou ter resposta, mas eu creio. E glória somente a Deus. Faz sentido para você? Proteste todos os dias da sua vida. Quando uma dessas 5 solas, quando uma desses 5 princípios não fizerem sentido para você, pode ter certeza que tudo na sua vida vai ruir.
tudo vai ruir, tudo. Sua casa, sua fé, sua esperança. Tem uma coisa que eu admiro no diabo. Tem uma coisa que eu tiro o chapéu para o diabo: a persistência dele. O diabo, ele é persistente. Ele não desiste. Ele sabe como a história dele termina. Ele sabe que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mas mesmo sabendo que ele vai ser destruído, ele ainda assim continua. E nós, sabendo como termina a nossa história, que a qualquer momento vai soar o alarido nos céus, que a qualquer momento ele virá saltando pelos montes, mesmo sabendo como a nossa história termina, nós desanimamos. Pois bem, proteste hoje. Somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. Repita comigo: somente a palavra, somente a Bíblia. Diga bem alto: somente a Bíblia, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus glória. Você crê nisso? Feche os seus olhos nesse instante. Feche. É só a Bíblia mesmo que importa para você? É a Bíblia? Se não é, você tem que fazer dela a sua Bíblia. Somente Cristo. Pastor, mas eu tenho um pai espiritual. Pode ter um pastor que você se aconselha, mas é Cristo. Ninguém pode ocupar o lugar de Cristo. Ah, mas eu venero fulano, eu venero ciclano, eu oro para... Não, irmão, só Cristo. Cristo. Eu não posso dar a glória e o título a alguém que não morreu como Cristo morreu. Só Cristo, só Cristo, somente a graça, somente a graça. Não adianta eu ficar fazendo um favor, é a graça, a graça. Eu sou salvo porque Ele me ama, por isso que eu posso me perdoar. Por isso que, ai pastor, eu cometi um crime. Ai pastor, eu estou carregando uma culpa. Você pode se livrar dessa culpa hoje, porque você não vai fazer nada. Jesus já te perdoou, é a graça. É por isso que o diabo tem medo que você descubra a graça, porque ele sabe que por mais que você carregue fardos de erros, Jesus Cristo pode te livrar de todos eles. Somente a fé. A fé, isso a faculdade não ensina, isso a teologia não ensina. Não é a fé. É antes de ficar querendo entender, eu dizer abertamente: eu creio, Jesus, Tu és real. O Senhor não é o Deus do Abraão, não, de Jacó. O Senhor é o meu Deus, eu te conheço. É como Jó diz, depois de perder tudo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fé, e somente a Deus glória. A glória, o máximo que eu dou para alguém é um parabéns, mas glória, glória é Deus. Feche os seus olhos. Eu sinto Deus aqui. Quantos sentem? Eu sinto a presença de Deus aqui. E Deus vai alinhar o nosso coração. É noite de protestar na nossa alma. Se tiver alguma coisa que não fosse somente, eu tenho que rejeitar agora, porque é somente a Bíblia, é somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. É isso. Me perdoem o que me ensinaram, me perdoe a minha tradição. Eu fico com a Bíblia. É assim que a Bíblia me ensina. Só Cristo. Se o pastor Diego não pregar a Bíblia, me esqueça, não me ouça mais. Mas não ouça ninguém além da palavra. Se alguém falar A e a Bíblia fala B, fica com a Bíblia. Não siga ninguém cegamente. Não siga nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo cegamente. Se ele combina com a Bíblia, siga ele. Se ele falou que a Bíblia não diz, ignora. Sai de perto, corre. Porque só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus glória. Proteste hoje.